Fala galerinha, eu tô só passando no começo desse vídeo aqui pra falar pra vocês deixarem seu like e se inscrever no canal aí, que me ajudaria demais, porque eu tô há muito tempo só fazendo esse vídeo aqui, e a gente tá quase um mês sem postar vídeo no canal, então um feedbackzinho aqui, qualquer ajudinha, qualquer comentário do que vocês acharam do vídeo ajudaria demais já, pra ele ser mais recomendado na plataforma, beleza? Valeu! Sempre quando você vê uma pessoa nova da franquia de Dark Souls perguntando pra alguém que já jogou isso por muito tempo sobre qual ela começa a jogar primeiro, as chances são dessa pessoa ouvir alguma coisa meio que parecida com isso aqui. Começa pelo 1, joga o 3, mas nunca encoste em Dark Souls 2. Ou joga o 3 que é mais atual e mais fácil de você se entender, e depois se você gostar muito mesmo, você joga o 1 que é bem mais arcaico e mais antigo. Não. Esse você não pronuncia o nome. Tá bom? Tem essa parada com Dark Souls que eu acho bem corriqueiro, que sempre o primeiro Dark Souls que você joga e o Dark Souls que você tem contato é quase sempre os Dark Souls que você mais gosta. Aconteceu comigo com Dark Souls 3, que foi o primeiro que eu joguei lá pra 2016, quando ele lançou, e que foi quem abriu as portas pra mim desse mundo, que é extremamente bom e me viciou completamente, e acontece com todo mundo em todos os 3 títulos dessa série. Muito disso acontece porque por mais que os Dark Souls sejam jogos que reutilizem bastante de todas as suas mecânicas em todos os jogos que eles fazem, o core deles, cada um deles é efetivamente muito diferente um do outro. Dark Souls 1 é um jogo muito mais na pegada lenta, ou de certa forma estratégico, com foco muito mais nas animações, e é nas animações que você vai tomar dano e saber se você tá invencível, enquanto o Dark Souls 3 tem uma gameplay muito mais rápida, que é a herdada de Bloodborne, que transforma ele num dos mais fluidos e gostosos de se jogar desses 3 aqui que existem. Oh my god, o Juan tá falando de Bloodborne, cadê o vídeo de Bloodborne, Juan? Cadê o vídeo de Bloodborne, Juan? Me dá o console que eu faço o vídeo de Bloodborne. PS5 é muito caro, eu não vou comprar essa porra. Se você quiser ver exatamente como que esses jogos diferem um do outro, mesmo sem parecer que diferem, é só você comparar, por exemplo, o combate dos dois. Pega uma batalha do Dark Souls 1, por exemplo, e compara com uma do Elden Ring. É bizarro o quanto que é diferente. E você só nota isso se você jogar um depois do outro. Mas Dark Souls 2 era, de certa forma, uma área meio cinzenta, que eu não sabia exatamente dizer o porquê que tinha tanta gente que odiava ele. Muito menos sei categorizar onde é que ele se encontra no meio desses dois que eu te expliquei como é que são. Por mais que ao mesmo tempo que as pessoas falavam que Dark Souls 2 era o pior da franquia, que era a pior coisa já concebida pela humanidade, e muito disso tem a ver, na verdade, com o efeito manada de odiar Dark Souls, porque odiar Dark Souls virou uma coisa da hora, ele realmente tem muitas coisas que são realmente ruins e que explicam um pouco pra mim, pelo menos depois, o porquê que esse jogo é muito odiado. Mas ao mesmo tempo que tudo isso existe, todo mundo que eu já ouvi que gosta desse jogo não só gosta de uma forma normal, eles simplesmente amam ele de coração. Então tem que ter coisas boas no meio dele. Tem que ter. E aí que veio a minha dúvida, por que Dark Souls 2 é esse jogo que divide tanta opinião das pessoas quando a questão é só amar ou odiar? O que tem dentro dessa coisa que faz ele ser tão 880? O que é Dark Souls 2 e por que ele é tão odiado? Vendo uma situação como essa, eu só tenho uma coisa meio lógica a se fazer. Eu joguei todos os 3 Dark Souls, eu anotei tudo que me incomoda dentro desse jogo, e eu vou fazer um vídeo explicando por que as pessoas odeiam tanto Dark Souls, pra eu também ganhar dinheiro em cima disso. E já pensando que a gente vai acabar falando sobre muita coisa técnica sobre Dark Souls, videogames e game design no geral, não tem nada melhor pra acompanhar isso do que uma boa oportunidade pra você também começar a aprender mais sobre esses assuntos. E aí que entra a EBAC. Mas falando sério agora, esse vídeo é patrocinado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. Eles me convidaram aqui hoje pra eu falar um pouco sobre os cursos que eles têm dentro da plataforma deles e como você pode aprender com esses cursos pra se tornar um profissional da área de criação de jogos também. Tendo desde game design dentro da EBAC até cursos mais específicos pra engines específicas de videogame, como por exemplo Unreal Engine, que é uma das mais famosas que tá tendo atualmente. Lá tem cursos para todas as áreas, desde desenvolvimento de sistemas e softwares até jogos também, que são áreas profissionais bem amplas. E por exemplo, a de jogos, você tem desde artistas que trabalham nessa área, modelando em 3D e criando concept de personagens, e roteiristas que trabalham criando história e até mesmo programação e marketing. Isso tudo para você saber exatamente em qual área dentro da área de desenvolvimento de jogos você vai querer entrar, por exemplo. Mas também, se você não tiver nenhum interesse em aprender coisas sobre o mundo de videogame e como eles funcionam, a EBAC também te oferece uma quantidade absurda de cursos online que você pode fazer das mais diversas áreas que você pode imaginar, todos eles dedicados a te fazer aprender de uma forma fácil e no seu tempo. A EBAC tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos espalhados por todas as áreas que eles possuem, que vão desde moda até negócios, programação ou até música. Então eu tenho certeza que dentro da EBAC, se você dar uma procurada, você vai encontrar coisa que você ama, que você pode assim transformar na sua profissão. Ela é uma escola extremamente capacitada com profissionais da área e que vai conseguir te entregar tudo que
que você precisa pra conseguir se profissionalizar e trabalhar na área. Pra terminar com chave de ouro, pra você que quer conhecer um pouquinho mais da EBAC e ver os cursos que ela pode te oferecer, a EBAC ofereceu pra vocês um cupom de R$200 de desconto pra você conseguir colocar na hora de você concluir a sua compra, junto com os 24 vezes de parcelamento que eles podem fazer pra cada curso deles. É só você clicar no QR Code que tá aparecendo aqui na tela que você vai ir direto pra lá pra poder conferir os cursos que eles têm pra oferecer pra vocês e incluir na hora da compra o cupom 200 do Ryan, que vai te incluir o desconto da sua compra. Ou você pode também conferir a descrição que tem tudo lá que você precisa saber, beleza? Muito obrigado, EBAC, por estar tornando esse vídeo aqui possível e patrocinando ele aqui por hoje. E vamos pro vídeo. Então, pra gente começar a entender exatamente o que deu errado nesse jogo e por que ele é tão macabro e tenebroso, a gente tem que entender as circunstâncias com que ele foi feito. Porque ele, como você deve ter imaginado, ele não teve um desenvolvimento nem de longe tranquilinho e de boa. Dark Souls 2 não foi feito pelo Miyazaki, o cara que concebeu toda a franquia Dark Souls e o cara que concebeu o estilo Souls-like. Ele, na verdade, ficou meio que supervisionando nos bastidores enquanto ele trabalhava no projeto que ele tava trabalhando na época, que era, no caso, Bloodborne. Então, se pá que Dark Souls 3, na verdade, era pra ser o Dark Souls 2. Enquanto o Miyazaki tava meio que fora do desenvolvimento desse jogo, quem ficou no encargo de dirigir o jogo foram dois outros diretores e o Miyazaki supervisionando bem por cima, porque, segundo o que ele disse em entrevistas, ele não queria atrapalhar a criatividade dos outros dois diretores. E esses dois diretores eram o Yui Tanimura e Tomohiro Shibuya. Só que o Tomohiro, esse segundo diretor, decidiu que no meio do projeto ele queria abandonar Dark Souls 2. Porque uma coisa que aconteceu e que acabou não deixando ele muito feliz é que, por causa da presença de dois diretores, duas mentes criativas, meio que eles dois tinham visões diferentes sobre o que eles queriam que Dark Souls 2 fosse. E isso meio que ocasionou com o Tomohiro saindo do desenvolvimento do Dark Souls 2 e deixando toda a bagunça pro Tanimura resolver. E ok que o Miyazaki tinha dito que ele não queria atrapalhar a criatividade do Tanimura enquanto ele criava o Dark Souls, muito provavelmente porque ele confiava nas habilidades dele de criar um jogo da série. Não é à toa que o Tanimura depois co-dirigiu Dark Souls 3 e o Elden Ring, ou seja, o cara é competente no que ele faz. Mas o que eu julgo que teve muito impacto, além obviamente de ter esse problema com diretores no começo e no meio do projeto, foi que a presença de outro diretor com outra mente criativa, mesmo que esteja alinhada com a do Miyazaki, muito provavelmente colocou ideias na mesa que não seriam muito Dark Souls das ideias. Não sei se você entendeu onde eu quero chegar. E essas ideias feitas por uma mente criativa que não é o Miyazaki, o diretor da franquia, provavelmente acabou fazendo com que Dark Souls 2 fosse o Dark Souls menos Dark Souls de toda a série Dark Souls. Eu fiz isso de propósito. Dark Souls 2 como um todo é um jogo que tomou muitas liberdades para se diferenciar da fórmula normal do que um Dark Souls é. Isso por mais que dá o título para ele de ser provavelmente o Dark Souls mais diferente da franquia inteira, nem tudo que eles tentaram adicionar funcionou pra um Dark Souls ou fez ser legal. O começo de todo o Dark Souls básico é que a gente é acostumado a ser jogado dentro do colosso principal que é Dark Souls, que é o criador de personagem dele. Mas dessa vez, além da gente já começar com um personagem misterioso sem criar nenhum personagem, a gente começa em uma caverna que antes de tudo leva a gente pra uma sala com diversas bruxas e uma cutscene até que interativa. Essa cutscene faz a gente colocar o nosso nome e depois que a gente coloca o nosso nome é quando a gente cria o nosso personagem. E só essa intrusinha e como ela se difere de um tutorial básico do Dark Souls te explica mais ou menos o porquê que ele é meio diferente das ideias. Nos outros Dark Souls o que a gente é acostumado a ver é um tutorial básico que ensina as mecânicas básicas do jogo e no fim desse tutorial tem um boss pra gente lutar que é o primeiro grande desafio que a gente tem no jogo inteiro. Dessa vez, além de não ter nenhum desafio logo depois de criar o personagem e fazer o tutorial, você sai andando reto em direção à fenda que tá saindo luz pra fora dessa caverna e entra de cara com Majula, talvez a Firelink Shrine mais bonita de toda a série Souls. Uma parada que é muito icônica em todo Dark Souls que ele tem é a sua Safe Place, a Firelink Shrine. Ela é como se fosse um hub dentro de todo Dark Souls, que é como se fosse uma ponte pra todo o conteúdo que tem do jogo. É de lá que você explora o resto do mundo, porque é de lá que tudo começa e todos os caminhos de certa forma meio que se entrelaçam ou terminam nele. Eu acho que no quesito de Firelink Shrine existem diversos tipos de Firelinks que tem pela série Dark Souls e cada uma delas serve de uma forma diferente. E com isso eu quero dizer que existem pelo menos 3 tipos dela. Tem Firelinks que na minha opinião servem muito mais como um apelo visual do que propriamente serem utilitárias e esse tipo de coisa. Eu acho que a Firelink do Dark Souls 1 é um bom exemplo disso, porque ao mesmo tempo que tem uma ou outra coisa que é bem essencial de se ter dentro daquele lugar, ela é muito bonita e ela é muito conectada com todo o resto do mundo que tem dentro dela. Mas eu acho que em questão de utilidade mesmo, quem leva essa é a do Dark Souls 3. A Firelink Shrine do Dark Souls 3 é um lugar literalmente deslocado de todo o resto. Ela é uma Firelink extremamente utilitária. Tudo tem dentro daquele lugar e todos os NPCs que você conversa dentro do jogo, ou grande parte da maioria deles, eventualmente eles vão parar dentro da Firelink do Dark Souls 3 e é lá que você começa a conversar com eles e continua as quests deles. Mas ao mesmo tempo que ela é a mais utilitária de todas, na minha opinião, ela é a mais sem graça de todos os 3. E isso é justamente porque ela não é muito conectada com o mundo. Pra você sair de lá, você tem que teleportar, o que é bem broxante. E tem a Firelink de Dark Souls 2.
que de alguma forma muito estranha é uma mescla dessas duas coisas. Sem brincadeira, eu acho que Majula talvez é a minha Fire Link Shrine preferida de toda a série Souls. E isso é muito por causa de como ela é e a música tema dela, que é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E eu acho que ela é a minha favorita porque de todas as 3 dessa série, eu acho que ela foi a que mais conseguiu me passar essa sensação de segurança depois de sair por explorar por 1 milhão de lugares perigosos diferentes. Você sempre volta pra Majula e sempre tá aquele pôr do sol muito lindo com aquela música tocando no fundo. É uma parada que é tipo ir numa safe place de um Resident Evil. Você sabe que você vai precisar sair daqui alguma hora pra ir no perigo de novo, mas é muito bonito estar aqui. Além de que Majula é uma Fire Link Shrine muito mais inspirada no Dark Souls 1, no quesito onde ela é muito interconectada com o mapa e você tem muito caminho pra você seguir, o que leva a gente direto pra uma coisa que é muito legal e muito estranha desse jogo, que é justamente a exploração dele. A brisa de Dark Souls 2 quanto ao quesito a exploração é muito mais puxada por qual é a brisa de Dark Souls 1 do que é o 3. E com isso eu quero dizer que Dark Souls 3, de todos os outros 2 da franquia, ele é o que é mais linear e que você não tem vários caminhos que você pode seguir, ou que você até tem, só que eles não são tão complexos como é nos outros 2. O que eu não acho uma coisa extremamente ruim, eu acho que essa linearidade do Dark Souls 3 e como você domina todas as habilidades dele faz ele ser um jogo muito mais divertido de rejogar do que os outros 2, funciona muito bem pra ele e eu gosto do jeito que é. Só que Dark Souls 1 e 2 são muito mais abertos em questão de onde você vai primeiro e qual lugar você vai primeiro desse mapa inteiro que você tem pra explorar. Você, como uma pessoa de primeira viagem, você vai apanhar e vai apanhar muito pra tudo que tem dentro desse jogo, justamente porque ele meio que não te fala onde é que você vai primeiro, o que é igual ao 1. E por mais que ele não te explique isso, todos os levels iniciais são meio que relacionados um com o outro. Você consegue até se virar bem em lugares que são levels muito, talvez um pouco acima do que era pra você estar ali, se você for bom no jogo. É até que bem balanceado nesse quesito. E ele tem uma parada muito legal também na exploração dele, onde se você bater de frente de um boss, você simplesmente pode voltar e tentar fazer outro caminho e depois voltar lá quando você estiver mais forte. Isso é uma coisa que ajuda bastante na exploração desse jogo. E adiciona também bastante quando você vai rejogar ele, você vai poder escolher rotas melhores pra onde você vai ir, uma vez que você já sabe o que tem em cada lugar. É tipo você seguir o caminho normal que todo mundo que joga Dark Souls 1 pela primeira vez joga, que é você matar as gárgulas do sino e tocar o primeiro sino pra depois você fazer outras coisas e descer pra Blighttown, ou você pegar algumas armas específicas no começo do jogo que já vão te deixar um pouco mais forte e descer pra Blighttown logo de uma vez, porque você consegue matar a Quelaag de uma forma até que fácil. Esse tipo de coisa meio que muda bastante as formas de você se jogar o jogo e recompensa você saber das coisas. Isso é bem legal. Um dos caminhos principais dentro do Dark Souls 2 que você precisa seguir dá direto na Bastilha Esquecida. Uma área que é completamente gigante, parece um labirinto de tanto lugar e porta que você tem pra entrar lá dentro daquele lugar. Só que o ponto é que tem 2 caminhos completamente diferentes pra você chegar nesse mesmo lugar, que é a Bastilha Esquecida. O primeiro que é você entrando pela direita e entrando por esses túneis de água que vão te levar pra uma área chamada Torre de Fogo de Raid, e que se você continuar seguindo por aí, você vai começar a chegar num lugar chamado O Cais de Ninguém. E pelo Cais de Ninguém você consegue matar um boss dentro dele que te leva pra Bastilha Esquecida. Só que enquanto você explora por lá, você vai notar que tem áreas que você não consegue acessar de jeito nenhum. E isso é porque existe outro caminho secundário, ou primário, depende de como você vê, que é acessado se você for de Majula pra Floresta dos Gigantes Caídos e fazer a área inteira matando os 2 bosses que tem lá, que vai acabar te levando pra um atalho pra Bastilha Esquecida numa área muito melhor de se acessar o resto do mapa do que essa outra que eu acabei de te explicar. E o engraçado disso é que dependendo de qual você encontrou primeiro, meio que a sua percepção daquele mapa muda completamente, assim. É bem engraçado. Outra coisa que Dark Souls 2 faz diferente dos outros 2 da série dele e que eu acho muito da hora e eu não sei o porquê que ninguém nunca mais tocou nessa coisa, é como ele tem muita coisa pra você se alterar o ambiente que você tá jogando. Grande parte dessas mudanças são ligadas a um item chamado a Pedra de Pharros, que é de um personagem chamado Pharros e tem toda uma lore inteira sobre esse personagem que criou diversos atalhos dentro do reino de Drangleic e depois as pessoas começaram a se apossar do nome Pharros pra criar mais atalhos e assim parece que ele é esse cara grandioso que criou muita coisa, quando na verdade foram um grupo inteiro de pessoas que criaram essa coisa usando o nome dele. Mas ela é um item que você pode colocar em vários lugares dentro de mapas que tem essa opção de você colocar uma Pedra de Pharros, que às vezes pode acabar liberando um atalho que é bem útil pra você. E muitas vezes ele pode simplesmente mudar o conceito de um mapa inteiro e fazer ele ser muito mais legal simplesmente por você ter ativado uma deles. Um dos exemplos onde isso acontece é no próprio Cais de Ninguém. Ele é um mapa que é completamente coberto em escuridão, porque ele tá dentro de uma caverna, e ele é um saco de você se navegar em todo sentido que você pode imaginar. Sempre tem algum bicho escondido em algum canto e você não consegue enxergar direito, então às vezes você é pego de surpresa e isso é muito irritante. Mas você consegue encontrar nesse mapa algum spot pra você colocar uma Pedra de Pharros, que assim que você ativa, ele simplesmente liga todas as luzes do cais e muda completamente a experiência de você
se lidar com cais de ninguém. Alguns bosses também, como a própria Pecadora Perdida ou a Maita, tem arenas deles onde lutar com eles no cego é insuportável. Tipo, é sério, essa boss aqui, ela tem uma arena que é literalmente um poço de veneno. Pra lutar com ela, você tem que estar mergulhado no veneno o tempo inteiro. Então, além de você ter que calcular o dano que ela vai te dar, você tem que também calcular o dano do veneno que vai te dando constantemente pra você saber a hora de tomar o Estus sem morrer sem querer. Porque o Estus desse jogo é lento pra caralho, porque esse jogo é uma bosta e é horrível. Tá, calma aí que eu vou chegar nisso ainda. Só que se você, antes de chegar na batalha dela, vir pra esse lugar onde tem um guarda suspeitosamente guardando um cantinho e matar esse guarda, você descobre que tem uma passagem bem pequenininha que leva pra ponta de um moinho que você pode tacar fogo. E fazendo isso, você descobre que toda aquela poça de veneno da arena do boss, assim como outras poças de veneno que não fazem o menor sentido ser drenadas, simplesmente somem e fazem essa batalha do boss ser muito mais agradável. A outra vez que isso também acontece, na batalha da Pecadora Perdida, se você for lutar com ela no cego, você vai encontrar uma sala que é completamente escura e você vai ter muita dificuldade de encontrar ela e bater nela, porque ela é um personagem que se mexe muito nessa arena inteira, que também é grande, mas é muito escura. Mas se você chega pelos lados da sala dela, você encontra 2 lugares que você consegue acender, e você acendendo, você vai conseguir jogar luz na sala inteira, melhorando assim a sua visão e fazendo ser só muito mais agradável. Esse é outro ponto que eu acho que melhora muito a experiência do mundo inteiro do reino de Drangleic, do Dark Souls 2, e que é muito legal de você se ver sendo colocado de uma forma tão intuitiva, interessante, que você tem que procurar pra você encontrar. Você pode passar por isso de uma forma tão ruim sem descobrir, ou você pode dar um tempo a mais e vasculhar aquela área direito e descobrir algumas coisas que vão te dar muita vantagem por você descobrir. Só que esse montão de áreas, uma do lado da outra, montadas de uma forma tão gigantesca e complexa, vem com uma parada que é um problema até que bem grande. É que não faz muito sentido. Uma das paradas que Dark Souls é bem famoso por ser, é ser um jogo que tem vistas completamente absurdas em todo jogo que eles têm. Poucos momentos vão ser tão marcantes na sua vida quanto você olhar pra Iritil do Vale Boreal pela primeira vez, ou aquela primeira pisada que você tem em Anorlondo depois que você descobre que depois daquele muro gigantesco da arena do Golem tem um mundo lindo e ensolarado, completo, pronto pra você explorar. E a parada com esses jogos, esse negócio, é que essas vistas são bem sincronizadas com o ambiente. Dá pra você, cedo em todos esses jogos, ver pontos onde você vai chegar, simplesmente por você olhar o horizonte. Você sabe que se tem algum tipo de construção ao longe no horizonte, você vai pisar lá em algum momento. E o melhor de tudo é que o ambiente pra você chegar nesses lugares é bem feito e faz sentido. No Dark Souls 1, por exemplo, a primeira vez que você joga, você não tem a mínima noção que na Anorlondo sequer existe, porque não tem nenhum resquício daquela cidade iluminada do caralho que aparece. Isso é porque ela tá sendo coberta por uma muralha gigantesca que isso você consegue ver. Então quando você passa por ela naquela cutscene que aparece, a sensação é que você tá quase que descobrindo Eldorado, um bagulho completamente diferente de tudo que você tava imaginando. Ou em Dark Souls 3, por exemplo, onde o caminho pro pântano de Faron é realmente uma descida que vai chegando até lá embaixo, onde o pântano geralmente fica. Onde faria sentido ter um poço de veneno demoníaco e triste. E eu não tô dizendo que essas vistas incríveis não existem em Dark Souls 2, é claro que elas existem, mas elas não fazem muito sentido. Um dos exemplos mais famosos disso, que você que tá dentro da comunidade de Dark Souls provavelmente já ouviu falar e você já deve estar cansado de ouvir, é sobre um mapa de lava chamado Iron Keep. Esse lugar é um castelo rodeado por lava que fica depois desse mapa aqui, o Pico Terroso, ou Earthen Peak pros mais íntimos. E o lugar que dá acesso pra esse Iron Keep é um elevador que fica no topo dessa torre. Eu acho que você entendeu onde eu quero chegar. O que causou isso foi um problema de desenvolvimento. A gente sabe que a ideia de ter esse elevador que levasse pra outro lugar mais acima depois de uma torre era que o elevador era pra ficar meio que na metade da torre. Essa era meio que a ideia original que o Tanimura teve pra esse lugar. O Iron Keep, no caso, esse castelo inteiro de lava, era pra ter ficado grudado na montanha. Só que por conta do tamanho da escala final da estrutura do Skybox daquela área, acabou que o modelo inteiro da torre pareceu muito menor do que ela era pra ser de verdade. A ideia dessa torre era pra ser realmente muito maior do que isso. E é isso que passa esse aspecto desse elevador subir pra lugar nenhum. A estrutura inteira do Iron Keep literalmente carrega do zero quando você entra nessa área. Ela não é como se tivesse qualquer coisa pronta. Não tinha nada, ela só carrega e aparece ali. Mas isso, além de ser um problema muito mais específico pra essa parte assim, existe outras partes do jogo onde tem esse tipo de problema de formas menores, por assim dizer. Eu acho que a maior crítica que se dá pra fazer sobre isso é sobre como os biomas desse jogo meio que só trocam do nada e você não entende muito bem o porquê. Numa hora você tá andando por Majula, um lugar que é completamente ensolarado, num pôr do sol lindo, que é deslumbrante, que eu já falei 6 vezes aqui sobre isso. Daí você entra num buraco, vira à esquerda, segue reto por alguns metros, e do nada você tá num pico obscuro e sem vida que só mostra o desespero e o horror que as pessoas que habitavam ali sentiam. Eu acho isso um detalhe muito mínimo pra se reclamar sobre, se tu parar pra ver a quantidade de outros problemas muito mais sérios e que impactam muito mais esse jogo do que esse em específico.
Calma que eu vou chegar em você ainda. Mas uma parada muito presente em todo jogo de Dark Souls é a apresentação dos mapas quando você aparece nele e o jeito que o jogo usa do ambiente pra contar a história também. Todo lugar novo que você entra sempre tem aquela hora onde dá um socão em você de você tá em um lugar completamente novo. E olha a quantidade de coisa que tem pra fazer aqui. Isso quando você tá jogando você pode até não prestar muita atenção, porque como eu disse é um detalhe muito terciário, que a realidade é que não muda nada pro seu jogo, mas no senso de qualidade geral do bagulho, afeta bastante e não tenho como só ignorar e deixar isso passar. É óbvio que fica muito estranho você subir numa torre e dessa torre você pegar um elevador pra cima. Tá ligado? É nos detalhes que Dark Souls se diferencia muito. E é nos detalhes que ele conta bastante coisa. É em você ter cada um dos lugares que você vai contando um pouco da história daquele lugar sem te dizer diretamente, por pequenos detalhezinhos, o posicionamento das coisas que tem ali. É por coisas como essa que não faz muito sentido você criticar Dark Souls por ele não ter uma história meio falada, onde você só escuta o jogo inteiro e só assiste um filminho interativo. É porque o ambiente deles são sempre muito construídos pra te dar um storytelling a partir disso, sem precisar dessas outras coisas. Fora, é claro, o livro de 500 páginas que é esse jogo em descrições de itens e esse tipo de coisa. Então quando você tem uns mini detalhes como olhar uma sala que é pra ser uma prisão de um boss muito foda e ter uma das bonfires primordiais ali dentro do lugar, que é um pouco da lore do Dark Souls 2, ser só uma caixa vazia sem nada, é meio estranho, porque isso pra mim é um desperdício de se contar mais sobre a lore daquele mundo usando o próprio ambiente, igual a gente já viu várias vezes acontecendo na própria série, igual a gente já viu acontecendo numa sala antes dessa sala, onde você tem a arena do boss da Pecadora Perdida, que é um boss muito incrível e que tem uns detalhes muito interessantes na própria arena dela, como escritas que tem dentro do chão e que podem representar um sofrimento absurdo que essa personagem teve enquanto ela tava presa e infectada com o mesmo tipo de larva do Dark Souls 1. E principalmente pra Dark Souls 2, onde uma das principais coisas que ele não erra é na história dele. É incrível o quanto que é diferente do jeito certo essa história. Esse jogo tem uma história que é mais pessoal, por assim dizer. A história desse jogo, ao invés de ser sobre um escolhido em um mundo que tá fadado a ser destruído e que as pessoas estão fazendo de tudo pra prolongar essa história, é sobre um undead, que é infectado com a mesma praga que assolou Lordam, que foi criada pelo próprio Gwyn, e que vem até Drangleic atrás de uma cura pra essa maldição que lentamente tenta tirar ele da sua humanidade. Só que é saindo pela rachadura que a gente encontra na saída da caverna, assim que você descobre quem é você, é que a gente descobre que o reino de Drangleic também não tá nas melhores. E por isso eu quero te passar aqui pro meu querido viajante chamado Grifo, que também faz uns vídeos incríveis sobre Dark Souls, Bloodborne e outras coisas que ele gosta também. Vale a pena você dar uma conferida. Pra explicar muito mais do mundo de Dark Souls 2 e como as histórias nele são meio trágicas. Oi, sou eu, o Bruno Hatak 2. Esse jogo parece que existe num constante estado entre ser considerado uma obra-prima e fingirem que ele não existe. O que eu pessoalmente acho um pouquinho injusto, porque depois de eu assistir mais de, sei lá, 50 horas de vídeo de lore desse jogo, porque eu não entendi porra nenhuma quando eu joguei, eu percebi que Dark Souls 2 é, na verdade, o jogo que mais entende e se aprofunda nos temas principais das histórias de Dark Souls como um todo. Sim, é isso mesmo. Dark Souls 2 é o jogo mais Dark Souls de todos. Pelo menos na lore. Como o Juan falou mais cedo, Dark Souls 2 tem uma história muito mais pessoal, em que ao invés de você ser o escolhido, você veio até Drangleic atrás de uma cura para a maldição do vazio, que começou a tomar as suas memórias e a arruinar cada parte de quem você é por dentro e por fora também. Mas a razão pela qual a história de Drangleic e dos personagens que você encontra nesse mundo é tão mais profunda é porque elas ousam explorar uma perspectiva muito mais íntima das consequências da maldição imposta na humanidade pelo Gwyn. E a maldição do vazio é o ponto central de todas as histórias de Dark Souls. É uma metáfora sombria pro que significa ter uma vida depressiva, esvaziada de qualquer tipo de esperança ou felicidade, em meio à inevitabilidade do fim de tudo. E então a narrativa de Dark Souls 2 questiona esse confronto contra a nossa mortalidade e também explora as diversas maneiras pelas quais uma pessoa pode perder o seu senso de si, perder o que faz elas serem elas mesmas, se tornando vazio. Acima de tudo, Dark Souls 2 tem uma história sobre questionar a sua identidade. Quando você chega em Drangleic em busca da cura pra sua maldição, você rapidamente percebe que Drangleic tá completamente fudido. Drangleic não é mais aquele reino próspero e farto que um dia ele foi. Ele é completamente cheio de terror e desesperança. E exatamente como em Dark Souls 1, você também presencia pessoas que vieram pra esse lugar atrás de algo. Mas diferente de Dark Souls 1, Drangleic não tem mais nada pra oferecer pra essas pessoas. E é assim que elas acabam se perdendo e se perdendo de quem elas são. E um dos personagens que mais me fez perceber a tragédia
tragédia da maldição foi a Lucatiel. Ela é um espadachim mascarada que te acompanha na sua jornada e em vários locais no jogo. E quanto mais você conversa com ela, mais ela se sente confortável com você e começa a falar sobre os seus objetivos, a sua missão, e até confia em você o bastante pra tirar a máscara, mostrando a sua verdadeira forma, que é zumbificada. Ela fala como ela tá começando a se perder, a perder as suas memórias, a sua missão. A Lucatiel tá perdendo tudo que faz ela ser ela. E no fim, tudo que ela te pede é que quando ela inevitavelmente esquecer de si mesma, que você lembre dela e siga em frente. Eu não vou chorar. A história da Lucatiel é uma que define de uma forma muito trágica o que acontece quando você se perde algo que define quem você é, que você se torna um vazio. Enquanto muitos dos personagens que você encontra ao longo do jogo também sofrem da mesma maldição que você e a Lucatiel sofrem, lutando incansavelmente contra o seu destino, muitos outros, especificamente alguns dos bosses que você encontra dentro desse jogo, representam na narrativa outras formas que alguém pode acabar se perdendo e perdendo a si mesmo. Pra ser mais específico, o Pursuer é um reflexo disso. O Perseguidor, por mais irritante que esse filho da puta seja, muita gente fala em perceber que ele é quase um reflexo distorcido do próprio jogador. Um assassino sem dó nem piedade que fica caçando obsessivamente as almas das pessoas que ele tem que caçar, voltando de novo e invadindo mundo atrás de mundo em busca de mais e mais almas, que agora é a única coisa que mantém ele vivo. A Pecadora Perdida é mais um desses exemplos onde ela se aprisionou ela mesma dentro dessa prisão após ter cometido algum pecado desconhecido. Não, você não. Ela é controlada por um dos insetos do caos que aparentemente usa ela de casca pra se proteger como se fosse uma armadura bizarra. A gente tá lutando contra alguém que tá com a mente tão distorcida pelos anos de isolamento e culpa que ela é só uma casca vazia de alguém que ela foi algum dia. Tem também o demônio cobiçoso, que há muito tempo atrás já foi um homem que amava a rainha Mitha, que não amava ele de volta. E então seu desejo não correspondido acabou crescendo e crescendo até que se tornou numa obsessão interminável, o que eventualmente o levou a uma existência de tentar preencher o vazio dentro da sua alma com o consumo de tudo que via pela frente, incluindo as suas roupas, aparentemente. O jeito que Drangleic se encontra no momento atual do jogo também é uma metáfora para o estado dos efeitos da maldição do vazio. O que antes era um reino que era digno de se parecer uma viagem pra Disney, agora é um lugar completamente descartado de esperança. Arruinado e corrompido de dentro pra fora, tomado por pragas. Uma infestação de uma sociedade inteira de ratos que antes viviam pacificamente com os humanos, mas que agora envenenam e corrompem o subsolo do reino. É difícil de você se olhar para todo esse estado que Drangleic se encontra e não ter essa pergunta que é a mais básica possível. O que aconteceu aqui? A verdade é que Drangleic era sim um reino próspero e farto, sob o comando do seu rei poderoso, o Gwyn II, quer dizer, Vendrick. O Vendrick, que nem o protagonista do primeiro jogo, é um Chosen Undead. Ele e o seu irmão mais velho, Aldia, fundaram o reino de Drangleic. O Vendrick tinha dedicado a sua vida aos estudos da essência e dos mistérios da alma, onde ele se tornou obcecado por achar uma cura definitiva para a maldição do vazio. E a gente ouve constantemente durante a nossa jornada em Drangleic que ele é o fodão. Achar ele talvez seja a nossa única esperança para finalmente conseguir uma cura para essa porra. Então, depois de avançar pelo reino de Drangleic, lutando contra todo tipo de demônio, homem, mulher e... sei lá o que porra é essa, a gente finalmente encontra ele e... ele é um vazio. O tão grande e poderoso rei de Drangleic, a nossa última esperança, sucumbiu à maldição também. E tem um detalhe muito interessante aqui, é que ele é um boss opcional, que não te dá uma alma que nem todos os outros. E na barra de vida dele não tem escrito Vendrick, o rei de Drangleic, ou Vendrick, o poderoso matador de gigantes, não. Ele é só Vendrick, uma casca vazia do rei caído, destinado a eternamente vagar a escuridão do seu próprio túmulo. O que aconteceu? Vendrick, por consequência, todo o reino de Drangleic foi arruinado porque ele se perdeu. Ele perdeu o que fazia ele ser ele, completamente dominado por esse desejo de encontrar uma cura para essa maldição. Por causa disso, ele foi manipulado e usado pela própria esposa dele, a Nashandra. Ela incitou e seduziu o Vendrick por fazer coisas absurdas com esse motivo de procurar a cura, sendo que, na verdade, os objetivos dela era muito mais só satisfazer o desejo dela por poder, pelo poder da primeira chama. O Vendrick, então, por causa disso, atacou a Terra dos Gigantes, quebrou o Tratado de
paz que ele tinha com a sociedade dos ratos. Ele até torturou, aprisionou e exilou as pessoas que eram marcadas com essa maldição do vazio. Tudo isso na esperança, na real, no anseio de um dia encontrar essa cura. E é engraçado de você pensar que o rei dos ratos, esse ratinho aqui que tem a voz de um deus, é um rei que procura sempre cuidar e ver o melhor pro próprio povo dele, sendo muito mais confiável do que o lendário e poderoso Vendrick. E foi nesse momento da realização dele de que na verdade a Nashandra nunca amou ele e apenas usou ele no seu próprio benefício, que ele olhou o que ele tinha acabado de fazer, olhou todos os seus feitos, que a culpa e a vergonha do que ele fez tomou conta do Vendrick, tornando ele assim uma casca vazia do que antes era só um homem tentando ajudar o seu reino. Eu tinha feito uma piadinha mais cedo sobre o Vendrick ser o Gwyn 2, mas é impossível não ver como que a história do Vendrick é motivada por um desejo que eventualmente se tornou uma obsessão que nem a do Gwyn. A cobiça e o desejo e as consequências dessa busca interminável pelo que quer são temas que definem muitas das histórias mais importantes de Dark Souls como um todo. Muitos personagens foram transformados ou corrompidos por seus desejos e anseios que nunca chegaram a uma conclusão e, como resultado, arruinaram tudo ao seu redor. O primeiro pecado, sim, aquele que foi cometido pelo Lorde da Luz, o Gwyn, originou do medo, da escuridão, da morte, do fim da sua tão preciosa Era do Fogo. O Gwyn queria, acima de tudo, manter a chama acesa, e não importa como que ele ia conseguir fazer isso. O medo da nossa morte, do nosso inevitável destino, nos faz ansiar, nos faz desejar. E é essa insatisfação com tais desejos, necessidades e ansiedades trazidas pelo medo da morte que torna as pessoas em vazios. E foi o que eventualmente tornou o próprio Gwyn em um vazio. Essa é a natureza da maldição. Mas Dark Souls 2 é uma jornada que mostra que a única maneira de superar esses apegos é encontrando paz consigo mesmo, com quem você é e com seu destino. Trata-se de questionar o que realmente significa ser realizado como uma pessoa. E a Nashandra do vazio, do abismo, da filha do desejo, que também nos usa para satisfazer a sua fome de poder e que é a literal personificação da morte, do fim de tudo, é o boss perfeito para concluir a jornada de um jogo cujo objetivo final é superar esse medo. Então, o que a gente aprendeu com a lore de Dark Souls 2? Não confie em mulheres? Eu tô brincando. Os bosses de Dark Souls 2 é uma parada que eu não sei muito bem como é que eu me sinto sobre. Muitas vezes eu acho que eles são muito legais e que eu me diverti bastante enquanto eu tava batalhando com eles, e às vezes eu achava que eles tinham até bastante desafio atrelado a eles. E muitas das vezes esses mesmos bosses eu olhei depois e percebi que, na real, nem é tanto assim não. Uma parada que esse jogo estranhamente tem em comum com Elden Ring é a quantidade avassaladora de bosses que tem dentro desse jogo. Dark Souls 1, por sua vez, tem 12 bosses diferentes que você pode lutar dentro do jogo dele e que compõem todos os bosses que tem dentro do jogo pra você matar. Dark Souls 3 tem 25 desses. E isso parece até ser um salto gigantesco sobre a quantidade de bosses dentro de um jogo, mas nada se compara aos incríveis números de 32 bosses diferentes que você pode matar dentro de Dark Souls 2. Só que aí que tá um negócio que ele é meio parecido com Dark Souls 2. Nem todos eles são muito interessantes. Uma das paradas que, na minha opinião, era um dos maiores problemas que Elden Ring sempre teve, era essa parada da quantidade de bosses que, na verdade, eram só inimigos normais que tinham uma barra de vida embaixo dele dessa vez. Isso muitas das vezes dentro do Elden Ring acabava estragando a mágica de você encontrar algum inimigo forte, muito interessante, ou um monstro normal dentro do jogo que era por si só um inimigo muito interessante de lutar. Ou o inverso de tudo isso, encontrar um boss que eu achei muito foda, por mais que ele fazia parte dos bosses secundários, ser utilizado mais pra frente depois como um inimigo padrão. É claro que nenhum dos bosses principais que importam de verdade pra história do Elden Ring são de nenhuma forma perto do que esses daqui são. E uma grande brisa do Dark Souls mesmo é repetir conteúdo, eles estão fazendo isso desde que eles começaram. Caso vocês não tenham percebido, em Demon Souls de 2010 tem um boss chamado Vanguard Demon, e pra todo jogo novo da franquia esse mesmo boss era recolocado com algumas modificações visuais neles, mas a essência era a mesma coisa. Só que eu não acho isso um problema, porque é uma coisa que eles fazem desde o começo da franquia. Mais que muita coisa fosse transportada de um jogo pra outro, não era muito cansativo, porque ainda fazia parte do mesmo universo e não era utilizado ao extremo. E eu sinto, pelo menos em Elden Ring, quando você passa pelo seu 17º encontro com um dragão de novo, e esse dragão é literalmente igual a todos os outros dragões que você viu antes desse, é só cansativo. Você acaba não aguentando mais lutar contra o mesmo dragão com os mesmos 7 de ataques ou com ataques um pouquinho diferentes, só que dessa vez ele é azul ou verde ou vermelho. Dark Souls sofre com uma parada meio que parecida nisso, só que em escala obviamente muito menor. Os bosses dentro desse jogo acabam se repetindo algumas vezes dentro do jogo e no geral eles só falham bastante em serem marcantes. O que é bem engraçado na real, porque ao mesmo tempo que esse jogo tem um monte de boss que é uma bosta e é chato pra caralho de lutar, tem alguns bosses dele que são bem fodas assim, em especial um dos mais fodas da franquia inteira, que é o Pursuer, que é esse boss que fica te perseguindo.
tá no nome dele. O Pursuer é uma das poucas vezes onde eu vi essa repetição de boss sendo usada de uma forma mais inteligente e engraçada. É óbvio que ele volta e o Pursuer sempre volta, porque ele é o perseguidor. E ele sempre vai aparecer no momento que você menos espera que ele vai aparecer, e quando você olha, tá lá ele, puta que pariu, esse bicho tá saindo do chão. E a batalha contra ele de verdade na Florestas dos Gigantes Caídos, que é onde você luta com ele como um boss de verdade, não como um inimigo que aparece nas áreas, é extremamente assustadora, porque esse arrombado é muito rápido, ele tem um range extremamente longo e um monte de ataque que te destrói quando você menos imagina, até que você entende como todo mundo mata ele. Você tá vendo essas duas balistas que estão estranhamente posicionadas ali? Então, se você conseguir pegar o timing de parry do Pursuer, que não é difícil, você só precisa de um pouco de prática, e conseguir dar um parry nele bem na frente da mira da balista e atirar com ela, você simplesmente derrete a vida inteira do boss sem problema nenhum. E me perdoem por dizer isso, mas eu acho isso muito foda e eu vou explicar o porquê. Eu não compro muito essa brisa de bosses de Dark Souls, que eu acho que uma parte da comunidade compra muito, onde pra um boss ser bom, ele precisa ser difícil. A apresentação de um boss pra mim, e como ele é feito, toda a parte do design e a luta dele no geral, é o que me compra e é o que me faz pensar que esse boss é muito foda. É claro que eu gosto do desafio, mas eu meio que consigo gostar dos dois e olhar pra beleza de bosses que não estão ali só pra ser uma pedra no seu sapato gigantesca que você vai ter que lutar, e sim pra oferecer uma batalha muito mais foda do que realmente difícil. E é por isso que eu acho que o meu boss favorito de toda a série Souls é o Yorm de Dark Souls 3, porque ele é completamente isso. Ele é um boss que, se você não saber da mecânica principal dele que faz ele morrer rápido, ele é difícil para caralho de matar, mas você tem a possibilidade de pegar uma única arma que é o ponto fraco especial dele, que o ataque especial dessa espada transforma aquela luta inteira numa batalha de anime de tão foda, é só muito incrível. Ainda mais quando você termina a questline do Sigvard de Catarina, onde ele entra na batalha com a mesma espada que você. É tudo extremamente foda sobre a batalha desse boss. Eu adoro quando o jogo não tá nem aí sobre a batalha dele ser uma parada extremamente forte. É só você pegar, por exemplo, a batalha do Gwyn do Dark Souls 1, onde ela não é uma batalha difícil, mas ela é uma batalha tão pesada de importante pra quem entendeu a lore do jogo, que você consegue sentir o quão isso é foda, ao invés de ser só sobre a dificuldade do jogo, que também importa, mas dá pra também ser outra coisa além disso. Na minha escala de boss foda, isso daqui é tão importante, tão foda quanto qualquer outro boss que é muito difícil e que te faz passar semanas pra tentar matar e te dar aquela sensação muito incrível. Dito isso, tem horas que Dark Souls 2 faz isso certo, tem horas onde ele faz isso de uma forma extremamente preguiçosa e errada. Tem esse inimigo no jogo chamado Dragon Rider. Ele é um inimigo que fica na torre de fogo de Raid. Logo no começo do jogo, ele é um boss que a estratégia principal que todo mundo usa pra matar ele é esperar ele vir andando e fazer ele atacar nesse momento específico, porque se você fizer isso, isso daqui acontece. É meio tenso, eu sei, e tem mais disso. O problema é que não tem nem como comparar isso com exemplos como, por exemplo, o Taurus Demon do Dark Souls 1, onde ele tem uma mecânica que ele pode simplesmente pular fora da ponte, porque é só esquisito a forma como tudo isso funciona, onde a única forma de você derrubar ele é ser um ataque que talvez não era pra estar calculado dessa forma e faz ele cair pra fora do mundo, porque ali você também pode cair. E ele nem cai, saca? Ele só desce até o fim do mundo e morre. É bem esquisito. Tem outras vezes que esse tipo de coisa acontece que é só bem mais broxa do que só isso. Por exemplo, nessa boss aqui, essa mina é uma boss chamada Nágica. Você encontra ela num mapa chamado Shaded Woods dentro do jogo. Ela é um boss até que bem desafiadorzinho e difícil de você entender as mecânicas, mas muito divertido de você batalhar, que é, no geral, ela é só um boss muito bom. Isso é claro se você quiser lutar contra ela da forma convencional, não só puxar ela pra esse canto aqui, onde tem essa árvore, você consegue fazer ela ficar presa numa animação só te tacando coisa de longe, e você pode pegar essas bombas aqui e tacar nela até ela morrer, sem nem tomar dano pra ela, e com isso quebrando qualquer nível de dificuldade que ela poderia ter pra zero. E por mais que você possa falar que essas duas coisas são a mesma coisa, não são. De jeito nenhum. Existe uma grande diferença dentro do jogo com uma mecânica que pode obliterar um boss de uma vez do que você conseguir travar ele num canto ou simplesmente dar insta-kill nele com alguma coisa. Em muitos momentos dentro desse jogo não existe nenhuma dessas táticas, mas o boss no geral tem só mecânicas que é muito fácil de você ficar beitando e girando em volta dele e quebra completamente a dificuldade do jogo. Outros exemplos são, por exemplo, a porra da batalha tripla da Bastilha Perdida, que é muito legal, eu gostei dessa batalha, onde esses filhos da são extremamente roubados e de você se lidar com eles todos de uma vez. Então você primeiro tem que fazer uma speedrun de matar um deles isolado, depois tem que lidar com os outros dois, porque fica muito mais manejável, mas ainda assim é um absurdo difícil, só que eu gosto dessa daí. Essa era uma das minhas batalhas preferidas dentro desse jogo, porque a cada run que eu tentava jogar isso, eu sempre chegava muito longe, a batalha tava divertida e decisiva, tava muito gostoso de lutar contra eles. Mas depois de um tempo eles só meio que clicaram errado pra mim, principalmente depois que eu já tinha zerado o jogo e no fim do jogo ter encontrado esse exato mesmo inimigo como um inimigo normal dentro do jogo,
jogo e não o boss que ele era. Dark Souls 2 tem alguns bosses que eu gosto bastante, mas sinceramente a maior parte da dificuldade desse jogo vem de quão fudido é a jogabilidade dele. E muito pouco do boss ser realmente desafiador de uma forma interessante. É claro que sempre tem exceções, como por exemplo a Maita, o Cavaleiro do Espelho. Eu adoro o Último Gigante. Ele foi um dos primeiros bosses que eu vi dentro desse jogo que eu pensei que ele realmente tinha um design muito interessante. E praticamente todos os bosses de DLC, por algum motivo nas DLCs eles acertaram bastante dentro dos bosses, e eu acho que eu tenho que deixar um ponto nisso, onde as DLCs desse jogo são realmente muito bons. E muita gente fala que as DLCs desse jogo eram o que o jogo inteiro era pra ter sido, então vale muito a pena você jogar por causa delas. Um beijo pro Film Night, que criou uma das espadas mais a horas de todo Dark Souls e é uma das mais estilosas também. E já que a gente tocou nesse assunto, por que não falar do elefante da sala do Dark Souls 2, que é a jogabilidade dele? Se eu disse no começo de tudo isso aqui que Dark Souls 2 é uma amálgama de ideias que se diferenciam um pouco do conceito do que é Dark Souls, tanto de formas boas quanto de formas ruins, a maioria esmagadora das ideias ruins estão dentro da jogabilidade dele. Porque se tem uma parada que Dark Souls 2 fez errado, foi pegar muita coisa que se tornou muito importante pro conceito da franquia e simplesmente mudar. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu achava que eu era a pior pessoa do mundo jogando ele. Isso porque esse jogo estava extremamente difícil pra mim em todos os quesitos possíveis. As hitboxes pareciam erradas, os inimigos batiam muito mais longe do que eu imaginava, todos eles pareciam que tinham um visor biônico que me acertavam de todo jeito. Tinha algo de errado com isso, e eu achava que eu era o problema. Eu lembro de ter reclamado sobre isso numa das minhas contas do Twitter, porque eu achava a Pecadora Perdida um dos bosses mais merdas desse jogo. Porque a hitbox dela era toda estranha, ela me acertava em horas que não era pra me acertar, e não fazia sentido nenhum. Até que eu entendi o porquê. Boss merda do caralho. Papo reto, eu nunca vi uma parada com uma hitbox tão fodida quanto essa merda. Literalmente o único boss bom do jogo básico, mesmo com uma hitbox fodida, até porque todos eles têm. Se eu pôr o bagulho que te dá mais frames de invencibilidade, tem coisa pra upar pra dar mais frames de invencibilidade? Tinha uma skill que eu vinha ignorando desde que eu comecei aquele jogo, que eu levava como, sei lá, sorte em Dark Souls, que não era muito útil pra quem queria só jogar o jogo da forma mais básica que tinha, mas depois eu descobri que essa pequena porrinha aqui é simplesmente uma skill que aumenta o frame de invencibilidade do jogo. Isso mesmo que você ouviu. Sabe rolar? A mecânica mais básica de todo Dark Souls, a única habilidade que você desenvolve jogando Dark Souls e que representa toda a curva de habilidade dele na sua capacidade de prever reflexos e conseguir desviar de todo quanto é boss, e é uma parada que passa de todo o Dark Souls em Dark Souls. Aqui você pode upar como se ela fosse qualquer outra skill, como sei lá, força, e ela te ajuda muito e dá muita folga quando você upa ela. Você começa o jogo com 5 frames de invencibilidade que você pode usar pra você se desviar dos ataques, e upando essa skill você consegue aumentar esses frames até 15 frames de invencibilidade. Isso é literalmente o triplo da habilidade normal. Pra ser justo, no Dark Souls 1 você tinha um anel que fazia basicamente essa mesma função de você aumentar os frames de invencibilidade dentro do jogo, mas não é a mesma coisa, porque além desse anel mexer completamente com a animação de rolar e fazer ele dar uma animação de rolagem completamente diferente da normal que você tá acostumado, ele ainda assim usa um dos 2 únicos espaços de anéis que você tem dentro do seu jogo, e tem um monte de outros anéis dentro desse jogo que pra builds funcionam muito melhor do que um anel que só aumenta os frames de invencibilidade. No Dark Souls 2 é literalmente só uma skill que você precisa usar um pouco dos seus pontos que você ia colocar em outros lugares ali pra você ter mais frames de invencibilidade. E falando em ideia burra, é mudar a forma como você fica invencível sempre que você interage com coisas do mapa. Isso é uma marca registrada que tem em todo Dark Souls, onde sempre que você interage com algum objeto, porta ou baú, você fica com uma espécie de invencibilidade, onde você consegue dar uma suspirada pra você entender o que tem na tua frente e você voltar a correr de novo, porque daqui a alguns segundos esse frame de invencibilidade vai acabar. Essa parada é feita, eu imagino, muito porque quando você vai interagir com as coisas dentro desse jogo, você fica completamente vulnerável, não dá pra se mexer, não dá pra atacar, não dá pra rolar, não dá nem pra cancelar a animação. Então eu acho que eles adicionaram esse tipo de coisa pra dar meio que uma circunventada nisso e fazer ser suave você conseguir interagir com essas coisas, além de te adicionar uma mecânica muito boa pra speedrun. Agora, em Dark Souls 2, funciona de uma forma um pouquinho diferente, só que essa forma um pouquinho diferente muda tudo. Essa invencibilidade, ele existe, você fica de fato invencível quando você tá passando por portas, esse tipo de coisa, só que a invencibilidade só começa depois da metade da animação. Ou seja, por meia animação inteira você vai estar completamente vulnerável a qualquer bicho que apareça nas suas costas pra tentar te matar. Então se você estiver correndo de algum monstro, tentando passar por uma área, ou o mais comum de todos, que é correr de volta pra arena do boss depois de você ter morrido pra ele, se prepara porque você vai tomar muitas e muitos desses hits enquanto você tá vulnerável. E a pior parte disso tudo é que você tomar hit cancela a animação. Então você fica preso. Tem 1,5 milhão de momentos dentro desse jogo onde você é simplesmente travado ou não consegue prosseguir enquanto você não mata todos os monstros que tiver na área pra você conseguir abrir uma porra de uma porta normalmente. Ou você já tá puto com um boss que é extremamente roubado e quebrado e você não entende como que ele funciona, e quando você tenta correr de volta pra arena porque você não aguenta mais lutar com os inimigos que tá no seu negócio, você é travado por 3 deles que não te deixam entrar na arena e te matam na porta dela, fazendo você perder todas as suas almas. Esse tipo
de mecânica meio que faz você se acostumar a nunca contar com esse frame de invencibilidade, porque não faz sentido. A não ser que os bichos estejam muito longe, você nunca vai ter esse frame de invencibilidade. Porém, mesmo que dá pra você se acostumar com essa mecânica, eu não acho que a mudança dela foi uma mudança boa. Não faz nem sentido mudar esse negócio, porque passar correndo dos mobs dentro desse jogo faz parte da experiência dele. E isso é muito capado por essa mecânica, onde você fica extremamente vulnerável a qualquer tipo de hit. Mas assim como ideias muito ruins pra jogabilidade que esse jogo tem, eu também acho que ele tem ideias até que boas e promissoras pra se colocar. Uma mecânica que eu vou tomar muito hate por falar que eu gosto e que eu acho legal é a mecânica de limitar a barra de vida toda vez que você morre. Ela é um inferno de você se lidar no começo do jogo, ela é extremamente horrível e eu tenho certeza que ela é a grande causadora da maioria dos jogadores de Dark Souls de primeira viagem droparem o jogo. É porque eles não entendem o porquê que a vida deles tá dropando toda vez que eles morrem. E o jeito que essa barra funciona é que toda vez que você morre, você vai perder um pouquinho da porcentagem dessa barra até chegar em 50%, onde é o limite dela. E depois consegue ser curado se você usar uma humanidade. Só que o que eu acho que faz essa barra brilhar não é no começo do jogo, onde ela mais atrapalha do que ajuda. É mais pra frente, mais precisamente nos New Game Plus. Porque uma coisa que perde muito sentido pra mim quando você se avança muito em qualquer tipo de Dark Souls é a morte. A morte é o conceito principal de todo Dark Souls. Ele é criado em cima desse conceito de que você vai morrer enquanto você estiver jogando e você vai colocar coisas em risco por causa disso. E o que atrela a gente ao medo da morte no começo de todo Dark Souls é que se você morrer 2 vezes seguidas, você vai perder todas as suas almas que você tava juntando esse tempo inteiro. Só que você perder todas as suas almas depois que você tá, sei lá, 50, 60 horas dentro desse jogo na sua segunda jogada, não importa muito. Porque tudo desse jogo depois de um tempo começa a te dar muita alma. Farmar a alma é muito fácil e existem formas de você farmar em todo o jogo. Então uma mecânica que vem pra dizer que você vai ter uma perda toda vez que você morrer, independente se você tá no começo ou no fim do jogo, ajuda você a se importar um pouco mais com toda a morte que você vai ter e ajuda você a ser um pouquinho mais cauteloso, aprender mais como o jogo funciona e não deixar morrer de tão bobo. É uma mecânica que essencialmente só te faz ficar melhor dentro do jogo. Isso é uma parada muito legal. Você tá vendo? É isso que me deixa lelé da cuca quando o assunto é esse jogo. Dark Souls 2 tem muitas ideias que são bem problemáticas e que só fazem ele ser um problema em cima de mais problema, mas ele tem muita ideia nova e coisa que é genuinamente boa, mas fica ofuscado em cima dessa pilha de problema que é esse jogo. Incrivelmente, muita coisa do Dark Souls 2 foi até portada para jogos futuros, jogos da franquia, como por exemplo o próprio Elden Ring. Uma dessas paradas é o Power Stance, que é uma mecânica de jogo que faz armas do mesmo tipo terem uma certa sinergia junto com elas. É uma ideia muito boa que incentiva a existir variedade de build dentro desse jogo, e que foi diretamente herdado pro Elden Ring e que funcionou muito bem lá, assim como funcionou bem também no Dark Souls 2. Porque assim como Elden Ring, Dark Souls 2 também tem um zabalhão de armas diferentes que você pode brincar dentro dele. Só que ao mesmo tempo que eles fazem esse tipo de adição, eles também fazem esse tipo de adição. Estus é um item de emergência que você usa em situações que você tá perto da morte. Ele é o item mais básico de todo Dark Souls, é a pinga da vida. É a bebida mágica que te salva em momentos onde você tá prestes a morrer pra você voltar pra luta. Sempre que você estiver morrendo, você dá um espaço, toma um Estus e volta pra luta. Acontece que em Dark Souls 2 eles fizeram uma pequena mudancinha no Estus que mudou efetivamente como você usa ele completamente. Diferente do Dark Souls 1, onde quando você toma o Estus, você enche a barra quase que instantaneamente assim que você tomou. No 2, essa barra começa a encher lentamente quando você toma e ela começa a acelerar conforme você toma mais Estus. Ou seja, se você tomar 2 ou 3, vai começar a subir muito mais rápido do que se você tomou 1. Então, momentos de perigo onde você tá desesperado procurando qualquer coisa pra te dar um heal rápido pra você voltar pra batalha e não perder, o Estus não vai te salvar. Porque não dá pra você contar com a cura dele em situações onde você tá prestes a tomar um hit, porque ela não vai ser instantânea. Em compensação a isso, eles adicionaram pedras de cura que você pode usar enquanto você anda e que servem como uma espécie de substituto pro Estus. Que você pode ficar juntando em um monte dessas e que elas fazem basicamente o mesmo trabalho que o Estus faz. Com a única parte diferente delas sendo que elas são um recurso finito. Você só consegue pegar uma quantidade específica delas até que você não tenha mais nenhuma pra pegar. Enquanto o Estus recarrega toda vez que você senta na bonfire. Eu não sei o porquê que eles adicionaram outra forma de você se curar dentro desse jogo, ao invés de só fazer a que já existe ser melhor, mas talvez eles estavam com a mesma ideia do Demon Souls de criar uma forma de você se curar que não era essencialmente um frasco de vida. E por mais que eu aprecie a tentativa disso, eu não fui muito com a cara. Sabe, uma parada que Dark Souls 2 conseguiu com o tempo foi uma certa fama dele ser um jogo completamente bugado e quebrado, o que ele não é. Ele tem escolhas ruins, mais do que deveria? Sim, ele tem. Mas se eu fosse pegar pra Cristo toda a santa escolha ruim que toda a franquia Dark Souls já teve, e olhar tudo com um olhar crítico como eu tô olhando aqui, eu consigo achar coisa ruim em todos os 3 Dark Souls. Porque não importa o quanto eu amo essa franquia, eu olho com um olhar crítico as paradas, eu encontro coisas ruins nela, mas isso não importa pra mim, porque eu ainda amo muito elas de coração. O bagulho é que nesse jogo ele é só muito mais na cara, e a todo momento você tem
ter que fazer o trabalho de ignorar elas pro seu próprio divertimento. Apesar de tudo, eu acho que vale sim a pena você jogar Dark Souls 2. Ele não é o diabo que todo mundo fala que ele é, muito menos é um jogo menos incrível que os outros dois. Eu consigo também ver o porquê que as pessoas gostam dele no final. A Terra de Drangleic e tudo que ela tem te oferecer é bem sólido e ela é uma experiência que topa os Dark Souls. As pessoas gostam de descartar esse jogo, mas principalmente ele e os acontecimentos da história dele são extremamente ligados com o do Dark Souls 1. Dark Souls 2 é, colocando de forma bem básica, na verdade, você vendo as consequências dos atos do que o Gwyn fez no Dark Souls 1. Então, tem história bem escrita, tem experiência muito bem construída. Ele só tem uma visão artística que diferencia bastante do que o Miyazaki fez e, acima de tudo, ele teve muito problema em cima do desenvolvimento dele. Eu sinto que eu fui muito técnico nesse vídeo, mas não tinha outra forma de você falar sobre esse jogo e explicar os problemas dele sem ser muito técnico, porque é onde tá todos os problemas. Dark Souls 2 é um jogo tão bom de se jogar quanto é Dark Souls 1 e o 3, em questão de uma experiência da lore do mundo de Dark Souls. Ainda é a mesma coisa. A coisa que entra na frente e ofusca as pessoas de verem isso também é essa quantidade de problema e coisa em si que tornou Dark Souls 2 o Dark Souls mais odiado de todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Meu nome é Juan, eu faço uns vídeos nesse estilo, se você quiser dar uma olhada. Se você tá chegando agora, tem uma playlist aqui dos meus favoritos do canal, onde tem muito vídeo de Dark Souls e muito vídeo que eu gosto muito, que eu acho bom você dar uma olhada. Se você quiser ver mais vídeo de Dark Souls ou seus likes, tem uma playlist pra isso no meu canal também. E por último, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever, porque é assim que você me apoia a continuar fazendo mais coisas desse tipo, porque é assim que eu consigo ser mais recomendado nessa plataforma aqui, beleza? Se você quiser ver mais sobre mim, posta lá no Instagram, que eu tô sempre falando bosta lá. Muito obrigado, membros, por ajudarem financeiramente esse canal. E eu acho que eu te vejo outro dia.